Fala galera, tudo bom? Eu sou o professor Cardoso, controlador de aprovações. Cara, tu já deu uma olhada no plano de contas lá da Consulplan? Vou fazer essa parada para ti hoje. Roda a vinheta aí. Então, galera, a Consulplan, lá pelo final do edital, ali após a página 30 e poucos, 37, ele tem um modelo de plano de contas para te basear na prova, tá? Esse modelo não tem todas as contas que é necessárias, ele deixa bem claro que ele é consultivo, tá? Mas é bem verdade que eles vão utilizar aquela estrutura ali. Tem algumas coisas diferentes do que você provavelmente está trabalhando dentro de sala de aula com seu professor. Afinal, cada professor de contabilidade ele tem um padrão de plano de contas que ele utiliza, né? Ele não mistura, lógico, ele não vai misturar contas do ativo com contas do passivo, mas há algumas contas que permitem que a gente modifique a localização dela sem causar grandes prejuízos à estrutura da leitura do balanço, tá? Então eu vou mostrar para vocês, eu vou compartilhar minha tela com vocês, dá uma olhada aí no que o edital está tratando sobre a prova. Dá uma olhadinha aí. Beleza, tá? A gente sabe que a estrutura básica do balanço ele vai estar separado entre ativo de um lado, né, do lado esquerdo, passivo e patrimônio líquido do outro. E dentro do ativo eu vou ter ativo circulante e não circulante, e do passivo também eu tenho passivo circulante e não circulante, tá? Então isso não vai ser modificado. Queria que vocês dessem uma atenção nessa tela aqui que eu estou compartilhando contigo, que eu separei as principais contas do ativo, passivo e do patrimônio líquido, tal qual está no edital. Isso não vai tirar a tua responsabilidade de dar uma lida no edital. Afinal, assim como a língua portuguesa você se acostuma com as palavras que você usa, você como contador vai ter que se acostumar também com a nomenclatura que é utilizada lá para a prova. Então eu vou resumir, mas você vai ter que dar uma olhadinha profunda no plano de contas para você se acostumar com ele, tá bom? Vou começar aqui falando do ativo circulante. Estou compartilhando aqui a minha tela contigo. Eu vou ter aqui no grupo 1 caixas e equivalente de caixa, né, que está falando de banco, caixa e aplicações financeiras de liquidez imediata, que são aquelas que são vencíveis até 90 dias, né, são aplicações rápidas. E eu tenho no grupo 2 aplicações financeiras, que você pode ter escutado falar lá na sala de aula com seu professor, de investimentos temporários. São normalmente títulos, como ações, por exemplo, que estão ali disponíveis para venda. É diferente do investimento permanente lá, do ativo não circulante, que não há intenção qualquer de venda, tá? Então, o primeiro grupo é o caixa equivalente de caixa, que também vocês podem ter conhecido com o nome de disponível, né? E o grupo 2, aplicações financeiras. O grupo 3, então, contas a receber e outros créditos. Esses outros créditos são aqueles impostos a recuperar. Pode ser que o teu professor tenha classificado isso dentro do estoque, afinal o CPC trata dessa forma, mas a Consulplan tratou de outra. Então queria que você realmente escutasse essa aula bem de coração aberto, porque algumas coisas do plano de contas vai te soar estranho, mas tu vai ter que utilizar esse plano de contas que está aqui, tá bom? Vai ser decisivo na hora da tua prova. Então, lembrando que esse grupo 3, então, vai estar os impostos, os créditos, como o ICMS recuperar, por exemplo, tá? O grupo 4, estoques, e aí entra tudo que é tipo de estoque, de mercadorias, de matéria-prima e tudo mais. O grupo 5, que é ativos biológicos, e o grupo 6, despesas pagas antecipadamente, tá? Esse seria o ativo circulante. Então, galera, agora a gente vai discutir um pouquinho sobre o ativo não circulante, tá? Então, o grupo 1 é o realizável a longo prazo. Então, quase tudo que é curto prazo pode ser longo prazo. E aí tem um detalhe que você tem que tomar cuidado na hora da tua prova. É que a Consulplan não explicou como é que ela vai separar curto de longo prazo, tá? Eles não tiveram também no exame anterior, o exame 2018-1, não teve nenhum caso onde a gente pudesse ver contas repetidas que são tanto circulantes como não circulantes.
Por exemplo, despesas antecipadas. Eu posso ter despesa antecipada no circulante, como posso ter no não circulante. Não aconteceu nenhum caso desse. Então a gente não sabe como a Consulplan vai tratar isso. Mas ela pode te dar alguma dica. Por exemplo, ela pode usar o LP, que significa longo prazo. Ela pode utilizar contas não cíclico. Ou então, próximo exercício seguinte, ela tem que te dar alguma dica para te fazer essa separação. Tá bom? Bom, uma coisa importante também para finalizar essa questão do ativo realizável a longo prazo é que os tributos diferidos, aqueles tributos que foram diferidos a novo pagamento, ele vai ficar contemplado também nesse grupo realizável a longo prazo. Se você não sabe ainda o que é tributo não diferido, a gente vai ter que te explicar isso numa outra aula. Não é o momento, a gente está só discutindo sobre o plano, tá? Mas dá uma lidinha em lucro real que você vai entender mais ou menos do que eu estou falando. O grupo 2 seria os investimentos, e aqui estaria separado, eles separam em investimentos avaliados por equivalência, pelo método de custo ou pelo valor justo. O grupo 3 é imobilizado, então tem bens, operação, depreciação, exaustão e imobilizações em andamento. E o último grupo é o intangível, tá? Então são esses cuidados que você tem que ter por ativo não circulante. Seguindo aqui, essa nova tela, onde a gente vai falar sobre o passivo. Algumas contas do passivo circulante podem existir no não circulante, a exemplo do que aconteceu no ativo. Os tributos diferidos são contemplados sempre no não circulante. Outra, não houve, isso é um negócio interessante, no plano de contas da Consulplan, não houve menção a débitos entre partes relacionadas. Por exemplo, o sócio ou uma coligada ou uma controlada emprestou um dinheiro para a nossa empresa. Isso é um empréstimo, deveria estar onde? No não circulante, porque há uma relação entre coligação, controle ou os sócios. Então isso é uma conta exclusiva do não circulante. O plano de contas não tratou disso. Tá? Então cuidado, pode ser que eles façam uma surpresa no dia da tua prova. Sobre o patrimônio líquido, eles dividiram em 7 grupos. Primeiro, capital social. Segundo, reservas, e aí entra a reserva de capital ou de lucro. 3 seria o grupo de lucros ou prejuízos acumulados e também ajuste de exercícios anteriores. 4, dividendo adicional proposto. 5, ações de tesouraria. E 6, outros resultados abrangentes, que lá na lei você deve ter encontrado com o nome de ajuste de avaliação patrimonial. É a mesma coisa, tá bom? E o grupo 7, participação de não controladores. Então isso aí encerraria a questão do patrimônio líquido. Dentro da demonstração de resultado, ele dividiu em 7 grupos, são esses que estão aí na tela que você está vendo. E eu só vou me ater ao grupo 4, já que os demais eu não preciso tecer grandes comentários sobre o que é custo, né? Você já deve ter visto isso em algum lugar. Talvez caberia eu te falar sobre a diferença entre receita e faturamento. Isso aí cabe, tá? Faturamento, ele está envolvido tudo que em tese você receberia, mas não é receita. Receita é só o que é realmente seu. Vou te explicar de outra maneira, tá? Se você tem um tributo como o IPI, por exemplo, que ele é calculado por fora, tá? Você vai ter faturamento e vai ter receita bruta. O que seria o faturamento? Vamos dizer que você vendeu R$10.000 um produto, o IPI é R$1.000, então o teu faturamento é 11.000, a tua receita bruta é 10.000, tá bom? O que causou essa diferença? O IPI de R$1.000. Acho que é a única coisa que poderia te chamar mais atenção aí. Do grupo 4, esse sim eu teria que descer para discutir um pouquinho mais com você, tá bom? Ele dividiu em 4 grupos: despesas comerciais, onde ele colocou despesa com pessoal e outras despesas comerciais; despesas administrativas, onde ele colocou despesa com pessoal; ocupação, aí entra aluguel de máquinas e equipamentos, manutenção de máquinas e equipamentos também; utilidades e serviços; e despesas administrativas em geral. 3, despesas tributárias, e aí não é ICMS, PIS e COFINS, tá, gente? São aquelas taxas, IPVA, IPTU, alguns impostos e taxas que não são vinculados diretamente à receita ou lucro. E 4, provisões, como provisão
provisões de folha de pagamento, resultado de vendas de itens do não circulante e outras receitas e despesas, tá? Então esse é um resumão do plano de contas. Não vai tirar a tua responsabilidade de dar uma lida para você ir se acostumando com as contas. E uma parte muito importante, né? O plano de contas que ele está utilizando, ele deixa bem claro no edital o seguinte: o plano de contas ele deve servir de referência para os examinados quanto aos termos que poderão ser apresentados na prova. Ou seja, a Consulplan não é obrigada a seguir 100% esse plano. Ela pode trazer alguma conta a mais, como por exemplo, os empréstimos de coligadas e controladas. Não foi contemplado no plano, mas eles podem colocar na prova, nada impede, tá? Dá uma lidinha lá no edital, nesses itens que eu estou citando para ti, para você não ter nenhuma surpresa, tá? O edital, ele começa na página 27 e vai embora até a página 36, então são 9 páginas de plano de contas. Dá uma olhadinha, tá? Cara, e se tu gostou da aula, compartilha com os teus amigos, curte o canal. Eu não sei se você está vendo isso no Instagram ou se você está vendo isso no YouTube ou em qualquer uma das nossas outras mídias, mas curte, compartilha, vamos tentar fazer o máximo de gente ter acesso a esse material para que o desempenho na prova seja muito bacana, tá bom? Forte abraço, meu irmão, e até o próximo vídeo. Tchau!